estabelecida, e falando da igreja em Antioquia. Pegando essas duas igrejas, nós mostraremos o que é ser uma igreja barreira, o que é ser uma igreja ponte. E ao mesmo tempo, é o nosso desejo, trabalhar individualmente para saber se eu estou sendo um crente barreira ou um crente ponte, se a nossa igreja local está sendo uma igreja barreira ou uma igreja ponte. Ainda não entendi nada, não se preocupe, nós vamos agora buscar entender qual é o nosso propósito. Pois bem, o texto que nós lemos, ele fala exatamente isso. Quando veio a perseguição na igreja, ali após o apedrejamento de Estevão, Paulo, ainda conhecido como Saulo de Tarso, muito excitado em perseguir os cristãos, em devastar a igreja, recebendo carta ali dos principais, dos sacerdotes, para prender cristãos e etc. Então, muitos cristãos que estavam ali agregados unicamente em Jerusalém, era uma igreja numerosa, ela já continha ali mais de 7.000 membros, só em Jerusalém, pelo que nós vemos o relato de Atos. Mas todos ali, vamos usar a palavra para os dias dentro das quatro paredes. Dentro das quatro paredes. E Deus, querendo que o evangelho fosse expandido, porque já era a ordem dele dada em Atos 1:8, vocês devem ficar em Jerusalém até serem revestidos do alto. Depois vocês serão minhas testemunhas, resumindo, até os confins da terra. Tudo bem, eles foram revestidos, estabeleceram a igreja em Jerusalém e estavam, de um certo modo, confortados. Estavam ali, agora alheio o recado dado por Cristo em Atos 1:8. Deus envia a perseguição. Mesmo eles sendo perseguidos, conforme está aí versículo 19 e 20, eles não pregaram a outra pessoa senão a judeus. Porque qual era a ideia? Não, o evangelho de Cristo é somente para os judeus. Aqueles outros, os bárbaros, os gentios, não. O evangelho não é para eles. Mas o que aconteceu? Vamos prosseguir o texto. Versículo 20, havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, fugindo da perseguição, chegaram até Antioquia e anunciaram o evangelho aos gregos. Olha, pela primeira vez, a igreja lança o evangelho a um outro povo, a uma outra pessoa que não fosse um judeu, na cidade de Antioquia. Agora, irmãos, aconteceu um grande milagre aqui. Um grande milagre. Versículo 21, a mão do Senhor era com eles, com aqueles sirinenses, aqueles cíprios. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu. Grande número de gregos creu e se converteu. Versículo 22. Mas o caso não ficou abafado. O caso chegou ao conhecimento da potente igreja em Jerusalém, que um grupo de gregos ali estava crendo na fé e o número aumentava. Tudo decorrente daqueles que estavam fugindo da perseguição sobre a igreja. Ora, a princípio, creio eu,
que quando a igreja em Jerusalém recebeu aquela informação de que os gregos estavam crendo no Evangelho, foi um impacto para a igreja. Provavelmente muitos crentes ali radicais, que ainda abraçavam o judaísmo, mesmo dizendo ter recebido a fé em Cristo, eles disseram: não pode, não pode, não pode. Eu creio que deve ter acontecido uma reunião entre os líderes da igreja, o que vamos fazer, e talvez, estou dizendo talvez, não estou afirmando, chegaram à conclusão: não, vamos enviar então Barnabé, que é uma pessoa diplomática, para ele ir lá verificar a situação e nos trazer informações precisas. Bom, e eu creio que após aquela reunião, pelo que diz a palavra, Barnabé foi enviado a Antioquia. 23. O qual, ou seja, quando Barnabé chegou em Antioquia, o que foi que ele percebeu? A graça de Deus. Ele viu a graça de Deus. Não, eu usei a expressão percebeu, mas o texto diz, ele viu. Conseguimos ver a graça de Deus? Sim. Nas ações manifestas na vida das pessoas. Então ele viu a ação de Deus, ele viu a graça de Deus. E o que aconteceu? Talvez aqueles mais radicais, ou não vou dizer mais, os radicais de Jerusalém, eles indignaram-se. Mas quando Barnabé viu, diz que ele se alegrou. E ele não disse: olha, irmãos, mude isso, mude aquilo. Não, ele simplesmente exortou a todos que permanecessem no Senhor. Ele não foi dizer mais ou menos assim, não que isso existisse lá, não sei. Olha, vocês não devem cantar batendo palmas. Olha, vocês não devem cantar fechando os olhos. Olha, vocês não devem cantar levantando as mãos. Não. Ele apenas disse: olha, permaneçam no Senhor. Permaneçam no Senhor. E muito se alegrou. E diz que com propósito de coração seja essa permanência. Vamos lá. Cada um de nós temos uma forma de adorar. Pessoas, surge cada dia mais uma forma de adorar. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Bom, eu não sou o promotor, eu não faço isso. Mas eu também não vejo nada de errado em alguém fazer. Eu não vejo. Ora, nós não batemos palma para um indivíduo. Está aqui conosco o prefeito não sei o que, uma salva de palma, não bate a palma? E qual é a dificuldade de fazer uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo? Você não é obrigado a ser um propagador da salva de palmas para os mas também você não pode impedir quem queira fazer. Veja o final do versículo: permaneçam no Senhor com propósito de coração, ou seja sincero, a forma como você está vivendo, de modo que você não saia da graça de Deus. O que eu estou querendo? Que nós, a partir de hoje, nos nossos cultos, vamos dar uma salva de palmas para... Não estou querendo isso, não. Só estou dizendo que você não deve marginalizar um cristão ou uma igreja pelo fato dela fazer isso. Não estou dizendo para ninguém mudar a sua forma de louvar a Deus, mas não abomine a forma do outro. Deixe.
Se Deus não está recebendo, aí é problema dele. Foi o que Barnabé viu. E ele não trouxe aqui nenhuma normativa de mudança no procedimento dos gregos. Se qualquer um de nós formos à África e vermos, em qualquer país ali da África, e vermos uma igreja batista ali, você diria, não são batistas, não são batistas. Porque geralmente o africano, ele tem um horário de começar o culto. Cada um leva ali o seu tamborete, né, o seu assento, e o culto começa. E o culto começa com muito cântico, e eles dançam, e eles pulam, e eles estão lá, celebrando ao Senhor. Com alegria, com propósito no coração de louvar a Deus. É a forma dele. O africano, ele gosta de dançar. Vamos lá. O negro, eu e o Araújo, né? A cor negra. O negro, ele é amostrado. Ele gosta de aparecer. Estude um pouquinho sobre os negros. O negro lança moda. Ele gosta de coisas espalhafatosas. Estude a história dos negros para você ver como é que é. Eu mesmo me sinto bem com roupa espalhafatosa. Vestir um vermelho, uma roupa de cor cheguei. O negro, ele é para frente. Ainda no período do apartheid, as grandes bandas norte-americanas, os grandes intérpretes, eram negros. Comodoros, Quilly Dean, Jackson 5, pode ver, estude para você ver. Quando houve a liberdade de expressão, todo mundo, aí os negros se acabaram. Mas o negro, ele é para frente. É uma característica do negro. Você não pode impedir isso. Entendeu? Entenda essas coisas. Entenda essas coisas. Então ali estava Barnabé. Olha, os gregos são diferentes dos judeus. Os judeus são aprisionados às normativas da lei. Os gregos entenderam que o evangelho, ele é um movimento. E sendo um movimento, a expressão em adorar a Deus. Então Barnabé entendeu. Agora, por que ele entendeu? Versículo 24. Ei, irmãos, parece que nós vamos ter que levar umas 4, 5 EBD para terminar essa mensagem, porque eu tenho 4 páginas, ainda não entrei nem na página, agora que nós estamos na introdução. Parece que nós vamos chegar ao final do ano, mas vamos lá, né? Versículo 24, por que Barnabé entendeu? Porque ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, não é isso? Por isso que ele entendeu, ele era um homem maduro, um homem experimentado, um homem cheio, ou seja, pleno do Espírito. Ele entendeu perfeitamente. Talvez se fosse outro, cheio da religiosidade, ok? Doutrinado dentro dos conceitos do judaísmo, chegaria ali e diria, está tudo errado, pode parar, está tudo errado. Deus foi muito sábio em, provavelmente, naquela reunião acontecida em Jerusalém, para definir quem iria lá conferenciar, ter colocado no coração do povo, escolher Barnabé. Se fosse outro, o movimento do evangelho poderia ter cessado ali na cidade de Antioquia. Pois bem, e muita gente
muitos gregos se uniu. Está crescendo, crescendo, crescendo. E Barnabé disse: rapaz, o crescimento aqui é muito grande, eu tenho que fazer algo. E foi atrás de quem? Paulo de Tarso. O Paulo que se converteu nesse período. Agora, por que Paulo? Porque Barnabé sabia que Paulo, mesmo tendo pouco tempo de crente, mas foi uma conversão que ele teve, onde compreendeu perfeitamente o Evangelho. Paulo saiu daquela bitola, daquela marcação do judaísmo, e conseguiu se expandir, a mente dele abriu, ele entendeu que o Evangelho, ele é um movimento. E Barnabé, sabiamente, disse: tem uma pessoa para liderar aqui, para ajudar. Tem uma pessoa que compreende isso aqui. E foi buscar Paulo. E Paulo começou ali servir a igreja juntamente com Barnabé, né? Estruturando, levando a igreja a crescer naquele movimento. E sucedeu, versículo 26, que todo o ano se reuniram naquela igreja. Paulo e Barnabé ali faziam o quê? Ensinaram muita gente. E ali eles receberam o título que nos define como servos de Cristo, seguidores de Cristo, cristãos. O mariano serve Maria, o vicentino serve São Vicente de Paulo, o franciscano serve São Francisco, o cristão serve Cristo. Pronto, fomos definidos ali em Antioquia. Poderíamos até dizer, a primeira igreja cristã, poderíamos dizer, de fato foi Antioquia. Porque Jerusalém era uma mistura de cristianismo e judaísmo. Eu 50% sou cristão, 50% sou judeu. Aí Antioquia, ela nasce 100% cristã, Novo Testamento. Não estou querendo mudar nada, só estou mostrando aqui que poderia ser reconhecida como a primeira igreja autenticamente cristã. Pois bem, então, irmãos, saindo desta introdução que nos fala o texto, não que tenha acabado os argumentos aqui, nós poderíamos falar muita coisa ainda aqui. É que, o que você entende por barreira? Barreira é algo que se põe para impedir a passagem de algo. Uma barragem, ela impede a passagem da água. Uma barreira, um obstáculo, algo para dificultar a passagem. E o que é uma ponte? Algo que se constrói ao contrário da barragem, para viabilizar a passagem. Então o que acontece? Note que, enquanto a igreja em Jerusalém, ela tornou-se uma barreira para o evangelho chegar aos gentios, a igreja em Antioquia passa a ser agora uma ponte construída para que o evangelho avance a todo mundo de então. Porque foi exatamente a igreja de Antioquia que teve a visão missionária de enviar Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária ao mundo. O Espírito Santo, nós vemos isso lá no capítulo 13, que separai-me. A Paulo e a Barnabé para uma missão que eu tenho. E a igreja ali orou por eles.
os enviou, eles foram em nome da igreja, fazer a primeira viagem missionária, plantando igreja em todo o mundo. Está vendo aí? Agora, a nossa igreja, a primeira igreja batista em Timon, nós de fato temos sido uma ponte ou uma barreira? Nesse meu tempo de ministério aqui na primeira igreja, nós plantamos a primeira congregação. Mas alguns irmãos foram, são, e eu creio que continuarão, não muito favoráveis. Não é que sejam contra a congregação, mas não vê como a menina dos olhos da igreja, não vê como algo tão importante. E termina nós influenciando a outros pensarem da forma como eu penso. Por quê? A partir do momento que eu teço qualquer comentário negativo a outra, ou perante outra pessoa, aquela pessoa tende, quando não abraçar todo o nosso pensamento, mas termina ele sendo contaminado por alguma coisa. Pergunto, de quem é aquela congregação? É do pastor João Pedro? Não, minha não. É do obreiro Amauri? Ela é filha dessa igreja. É uma igreja do Senhor, extensão dessa igreja. Então, irmãos, às vezes nós somos barreiras e não ponte. Pensemos nisso. Às vezes, inconscientemente, eu estou sendo uma obstrução ao Evangelho. Pense nisso. Pense nisso. Pois bem, vamos, é só um exemplo para entendermos. A palavra de Deus, lá em... vamos para 13. Não, vou ficar só na introdução. 13 de Atos, 1 a 3. Atos 13, do 1 a 3. Vamos lá. E na igreja que estava em Antioquia, aquele pequeno grupo que começou a se formar, nesse espaço de um ano, porque diz que Paulo e Barnabé ficou ali um ano. Veja bem, aí a rapidez com que a coisa cresce. Estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Pronto, vamos ficar só no 3. Engraçado que no grego aqui, a palavra traduzido por enviaram, significa literalmente soltaram. Porque Deus diz: eu os chamei para uma obra que eu tenho preparado. E lá a palavra é soltar. É como se fosse uma fera que está querendo sair e está aprisionada. Ou seja, uma igreja, quando ela é uma ponte, ela tem muitas feras querendo sair para evangelizar, para abrir congregações. Mas aí, às vezes a igreja ela é uma barreira, então ela impede esses de irem.
os deixa maniatados. E aí soltaram aquelas duas feras, Paulo e Barnabé, e eles foram abençoados pela igreja, com a unção do Espírito, mundo afora, abrindo igrejas. Diríamos, mas essa igreja é nova, não tem experiência, os crentes novos, nem conhecem a lei, não são judeus, nem nada, não tem condição, eles não terão sucesso nessa empreitada. Mas lembre-se, que aqui Paulo já tinha 13 anos de convertido, passou 3 anos ali com o Senhor Jesus Cristo, não no seu ministério apostólico, mas no deserto da Arábia, recebendo revelações diretas de Jesus. Então o homem estava pipocando, como diz a história, para anunciar o Evangelho. Estava esperando aquela abertura da igreja. Quando a igreja disse, vai, a coisa aconteceu. Então, irmãos, essa é a nossa introdução. Somos barreiras ou ponte? Precisamos crescer. Eu fui à conferência de aniversário da Igreja Batista da Formosa, e lá estavam alguns irmãos daqui, da PIB, e quando eu cheguei, lotado, encontrei ali uma cadeira para sentar. Aí eu imaginando, do lado de cá, 10 cadeiras nesse sentido, 8 aqui. Do lado de cá, 10 cadeiras aqui e 7 nesse sentido. Então conte aí, o que vai dar, né? Umas 160 ali, cerca de 170 pessoas. Então fica bonito, o templo lotado, aquela coisa, né? Eita, a conferência foi boa, lotou. Agora pegue 170 pessoas e jogue aqui dentro desse templo. Você vai dizer, eita meu Deus, mas não veio ninguém, o culto está seco, está vazio. O que eu estou querendo dizer? Você quer ver o templo lotado. Então nós temos que ganhar muitas vidas. 170 não resolve o problema. 200 não resolve o problema. 1000 não resolve o problema. 2.500 resolve um problema para um culto. Como nós vamos ganhar se nós formos barreira? Impedir as pessoas de entrarem. Temos que ser ponte. E a ponte, ela é construída. Vamos ser construídos nessa ponte. O Evangelho, ele não pode ser impedido. Quando os judeus tentaram impedir o Evangelho a que ficasse somente em Jerusalém, Deus promoveu a perseguição. Deus promoveu. Então não podemos impedir o Evangelho. Ninguém vai perder cargo. Ninguém vai perder honraria. Aquele que canta continuará cantando, aquele que prega continuará pregando, aquele que serve, independente do local, continuará servindo. E haverá até muito mais serviço para se fazer. Será que eu estou com medo de perder o meu cargo, as minhas honrarias? De modo algum. Então vamos crescer. Vamos ter muitos músicos, muitos recepcionistas, muitos professores de EBD. Vamos crescer. Vamos crescer. Imagine uma pessoa tentando segurar um tigre, amarra uma coleira num tigre e uma corda, e ele tentando segurar esse tigre. Ele não vai conseguir, é o Evangelho.
É mais fácil Deus destruir primeiro a igreja do que permitir que a primeira igreja impeça o crescimento do Evangelho. Isto é o sentido real, irmãos, do Evangelho, não pode ser impedido. Então, que nesta manhã, saiamos daqui com essa introdução, com a seguinte interrogação a nós mesmos: e eu? Tenho sido uma ponte ou tenho sido uma barreira? E a primeira igreja tem sido ponte ou barreira? E se o Espírito lhe falar, se o Espírito me falar dizendo: oh, você tem sido uma barreira, vamos dizer para ele: Espírito, e que devo eu fazer para ser ponte? Como devo ser modificado para ser uma ponte? Levantar-nos para que o Evangelho possa passar e permitir que pessoas passem por sobre nós. Que Deus nos abençoe e sejamos a igreja de Antioquia em Timon e não a igreja em Jerusalém. Que sejamos verdadeiros cristãos, sendo ponte para o Evangelho. Merece um amém nessa hora? Mas eu estou achando que alguns ainda não estão achando bom esse negócio de ponte, porque foi tão fraco o amém, não? Amém de quem não reprovou a mensagem, não? Amém, irmãos? Eu acredito que aumentou um pouquinho, mas ainda não está 100%. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar e irmos às nossas salas. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai eterno, porque Tu nos chamou, Teu Espírito nos comissionou, posso dizer, Teu Espírito nos preparou para sermos ponte, para ganharmos a cidade de Timon para Jesus. Portanto, que em nada eu como indivíduo, ou o Teu povo como igreja, nós possamos ser barreiras, seja no nosso testemunho, seja na nossa palavra pregada ou não anunciada. Que sejamos pontes, Senhor. Que as pessoas vejam em nós um livre acesso para chegar a Cristo Jesus. Que sejamos uma ponte bem sinalizada, onde cada pessoa olhando para nós tenha um guia, tenha uma marca que leve até o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nos abençoa individualmente e coletivamente. E que nesta manhã ainda possamos aprender muito mais de Ti na nossa classe. E abençoa a nossa tarde, de modo que preparemos-nos no corpo e no espírito, para a noite estarmos louvando e bendizendo o Teu nome. Muito obrigado por tudo. Rogamos agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, vamos às nossas salas.